A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e este aí é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de apoio aí à Escola Bíblica Dominical, com pregações da Palavra de Deus, tudo para o nosso aprendizado, amém? E é um canal de apoio também ao nosso blog, o Clube da Teologia, nosso blog de estudos, nosso blog aí que dá esse entendimento aí, para a ministração das aulas da EBD, amém? E aqui nós vamos aí agora para a lição de número 3 da revista da CPAD, Revista de Adultos, a lição de número 3, que tem como tema a conversão de Saulo de Tarso, tá? E aí nós vamos, essa lição é para ser ministrada no dia 17 de outubro, próximo domingo, né? E aí nós vamos passar o conteúdo dela aqui, lembrando que é para ajudar aí os professores da escola dominical, você que é aluno, tem um subsídio aí a mais, aqui eu procuro sempre colocar um algo a mais, que tá além, vai um pouco além da revista. Essa é a ideia, Nem sempre eu consigo, na verdade. Alguns irmãos às vezes não gostam, acham que eu estou falando o mesmo que já está na revista, mas o objetivo é sempre colocar um algo a mais, tá bom? E aqui é para o professor também fazer a sua lição, preparar a sua lição, para poder ensinar. Lembrando que eu vou deixar também aí na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para o esboço, o subsídio que eu coloquei lá no blog, Clube da Teologia, e também vou deixar o link para a lição, que está também lá no nosso blog, tá? E também eu quero lembrar aos irmãos, que vai ficar também o nosso link na descrição para você fazer a aquisição do livro, o meu livro aí, que eu publiquei com a ajuda do Espírito Santo, O Maior Milagre de Jesus, que é o meu primeiro trabalho, como escritor. Espero aí poder escrever outros para a gente poder compartilhar conhecimentos, amém? Bom, então vamos lá, na lição de número 3, sem mais delongas. Aqui na introdução, o tema é a conversão de Saulo de Tarso. Na introdução eu separei um destaque aí que diz: foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. O que foi? A conversão de Saulo é um dos acontecimentos mais importantes. Por que isso aí é um destaque importante? Porque o cristianismo ele tem essa visão hoje que nós temos, e ele foi ao mundo inteiro por causa do que Paulo escreve, da forma como que Paulo via o cristianismo. Ele foi o apóstolo que melhor entendeu a doutrina de Cristo, Ele foi o apóstolo que ele entendeu, escreveu as cartas. Alguns irmãos não sabem, mas primeiro vê as cartas de Paulo, A doutrina se estabelece e aí então que vai surgir ali os evangelhos, Os evangelhos foram escritos depois das cartas, tá bom? Então, a visão de evangelho, de doutrina cristã que nós temos hoje veio do apóstolo Paulo, ali, claro, inspirado pelo Espírito Santo, direcionado, tá? Uma obra que foi para todo o mundo, para os gentios, amém? Bom, separei também essa parte que fala aí: e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural, Aí aqui eu escrevi sobre isso aí, que uma conversão genuína é expressada pela mudança de atitude, quando há uma conversão, a pessoa afirma que se converteu, mas ela não teve mudança na sua atitude, isso não é uma conversão genuína, os irmãos, a maioria dos irmãos está cansado de saber disso, mas às vezes alguns irmãos se esquecem disso. E aí você vê cristãos na igreja que eles agem igual a vida ímpia, quando estavam sem Cristo no coração. E aí a gente se pergunta: será que tem Jesus no coração de verdade? Será que realmente houve uma conversão? Então a conversão ela só é genuína, de fato, quando a pessoa muda atitude, muda atitude. Se ela não mudou atitude e está salva, é porque ela não já estava convertida, na verdade. Bom, então vamos aí para o próximo, o tópico 1, que o título é a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus.
E no subtópico 1 desse tópico tem como título A Conversão de Saulo e Sua Experiência Sobrenatural. Bom, aí separei essa parte que fala aí, resplendor do céu mais forte que a luz do sol do meio-dia. Né? Separei aqui esse destaque para explicar um pouquinho do que aconteceu ali, né? Porque quando Jesus aparece para Paulo, acontece aquele resplendor todo, aquela luz terrível ali, né? Que Saulo ficou até cego, né? No momento, né? Então você vê que essa situação é porque Jesus já estava glorificado. Né? Quando ele aparece aos apóstolos, ele ainda não havia sido glorificado. Ele mesmo é quem fala isso. Ele ainda não havia sido glorificado, ele apenas havia ressuscitado, né? Com um corpo ali transformado, mas não havia sido glorificado. Pois só entra na presença de Deus se tiver o seu corpo glorificado. É isso que vai acontecer no arrebatamento com os crentes, né? Nós vamos ser transformados num piscar de olhos, né? E aí vamos ser glorificados, vamos estar para poder adentrar a presença de Deus somente dessa forma. E aí quando Jesus aparece para Saulo no caminho para Damasco, ele aparece com esse corpo glorificado. E então Saulo ele vai ver, ele na verdade não vê, né? Ele só vê uma luz, né? Deus ele chega a falar isso para Moisés na ocasião em que Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus fala para Moisés que nenhum homem podia ver ele, né? Porque na verdade Deus não explica, mas é porque a natureza humana é uma natureza pecaminosa, não pode ver a glória de Deus, né? Literalmente. Aí podemos somente sentir, né? Pelo Espírito Santo. Bom, continuando, né? Separei também a parte que diz surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. E aqui, sobre isso aqui, eu escrevi algo que é interessante. É quase impossível converter alguém mergulhado, alguém que tem conhecimento da sua crença ali, né? Por exemplo, um espírita, né? Ou um católico, alguém que é de uma outra crença, uma outra religião. É difícil converter ele para o cristianismo, para o evangélico, né? É difícil convencer ele, porque ele tem a sua convicção já formada, né? Isso para aqueles que conhecem ali a fundo a sua doutrina, né? Tem conhecimento ali do que ele faz ali dentro, né? Ele estuda as crenças dele ali, então é difícil converter essa pessoa, né, para o evangelho. É muito complicado. Por quê? Porque as pessoas, isso é psicológico, né? As pessoas só vão dar ouvidos à ministração da palavra, à pregação do evangelho, essas pessoas que praticam outra crença, só vão dar ouvidos se aquilo, se ela tiver alguma dúvida naquilo que ela faz. Porque se ela tiver conhecimento do que ela faz e no coração dela não tiver nenhuma dúvida, ela entendeu ali a sua própria crença, dificilmente se converte ela. Porque ela não vai dar nem ouvidos ao que você vai falar sobre Jesus, sobre a fé cristã. Né? Isso aí é um efeito psicológico, é uma verdade. Né? E o mesmo acontece com os cristãos, os crentes. Né? Se a pessoa tiver entendimento do que ela faz no reino de Deus, aqui no Evangelho, ela não vai ser levada por qualquer vento de doutrina, tá? É um efeito psicológico. Bom, então, continuando aí, no 2, separei, no subtópico 2 tem como título A Iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Aí eu separei essa parte que diz aí, imbuído de uma coragem irracional. E aí, sobre isso, eu escrevi que Saulo era tão dedicado no que fazia e tinha essa coragem. Por que isso? Ele acreditava que o que ele estava fazendo era o certo. Então, quando a pessoa acredita que aquilo que ela está fazendo é o certo, ela é movida de uma coragem interior, de um ânimo, né, uma animosidade muito grande no seu interior, porque ela acha que está certa, está fazendo o que é certo. E assim era o apóstolo Paulo, né? Saulo de Tarso, ele era assim, ele achava que o que ele estava fazendo estava tudo correto, ele estava certíssimo ali, né? Então você vê que Jesus ele
ele vai fazer algo, vai ter que fazer algo ali, né, no campo do sobrenatural, para poder transformar a mente de Saulo, né? Quando a pessoa ela tem, ela tem, isso aqui eu falo no próximo, né, no próximo destaque que eu coloquei aí, quando a pessoa ela tem uma convicção da sua crença, dificilmente a gente vai converter ela, né, pelas palavras, né, por convencimento, falando, né, pregando o evangelho. Não é só isso que vai ter que ter, que é preciso. É necessário haver um ato miraculoso, né, uma operação de maravilha, como aconteceu lá com o apóstolo, com Saulo, né, de Tarso, e como deve ser hoje. Então, não é só levar a palavra, você tem que levar a palavra e você pedir a Deus que faça algo, haja no sobrenatural. Amém? A palavra tem poder, né? Isso é verdade. Mas não é só o convencimento, né? O Espírito Santo vai agir no convencimento, mas para algumas pessoas, é o que eu estou dizendo aqui, para algumas pessoas vai ser necessário, né, uma ação no campo do sobrenatural, uma cura na família, uma porta de emprego, né? Alguns vão se tocar diante disso, uma revelação, né? Uma profecia. Amém? Bom, continuando aí, né? No subtópico 3 tem como título A Graça Salvadora que se manifestou a Saulo. Aí eu separei essa parte que diz: aqui o mérito todo é de Cristo, né? Aqui o mérito todo é de Cristo. E a única parte que cabe ao ser humano é aceitar essa graça. Ou seja, a gente não pode se exaltar, né? Nessa parte aqui eu falo sobre isso, né? A gente não pode se exaltar em achar que nós somos alguma coisa, ou que nós somos merecedores de alguma coisa. Todo o mérito é de Jesus, né? Nós só somos salvos porque Jesus se entregou na cruz e porque o Espírito Santo está agindo no nosso coração. É claro que tem uma parte que nós fazemos, né, que é tomar atitude de querer uma mudança, de receber Jesus como Salvador, tá? Nós não podemos ter achar que temos algum mérito, né? Aí, na verdade, entra uma coisa aqui interessante, porque nós jamais vamos nos igualar ao apóstolo Paulo, né? A gente vai sempre acreditar que ele tinha o seu mérito pessoal pelo seu conhecimento, pelas obras que ele fez, mas o segredo é cada crente, embora ele tenhamos alguns méritos, né? Cada crente ele não se exaltar com isso e não se vangloriar com isso, né? Como o próprio apóstolo Paulo dá o exemplo, ele mesmo se achava indigno, né? Ele mesmo é quem falava que ele era o menor dos apóstolos, né? Ele tinha tudo aquilo ali. Eu separei um versículo aí de 1 Coríntios 15, 9, que fala sobre isso. Então o segredo na nossa fé, no entendimento disso aqui, é você deixar todo o mérito para Deus, né? Se nós somos salvos é porque Deus tomou a iniciativa. Se estamos aqui, se eu estou falando da palavra de Deus, é porque o Senhor me concedeu isso. Amém? Isso é o segredo. Deixa que outros reconheçam, né, o seu valor e que outros façam referência a você. Tudo aí vai ser pela ação do Espírito Santo. Quando a pessoa, né, se vangloria, aí ela já está no caminho da soberba e pode até perder a salvação. Bom, continuando, né, vamos para o tópico 2, que tem como tema Saulo e a doutrina bíblica da conversão. No subtópico 1, o título é A Conversão Começa no Arrependimento. Aí eu separei a parte que diz assim: pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar, né? Aqui eu escrevi o seguinte: o arrependimento só é levado a efeito quando a pessoa toma a decisão de mudança, né? Eu já falei isso aqui anteriormente, aqui repetindo, né? Retornando ao assunto. Aqui é o seguinte: quando uma pessoa ela adquire o entendimento, né, de que ela está errada, ela errou, ela sente tristeza pelo pecado, isso aí
ela passa a ter um remorso, né, pelo seu erro, tá? O remorso é natural, né, da pessoa que tem o entendimento de que fez algo errado, tá? Mas se ela não tomar nenhuma atitude, então ela vai ficar só no remorso, né? E aí o sentimento de remorso ele passa a prejudicar essa pessoa, né? A gente vai ver isso acontecer na vida, porque tem muitos que reconhecem que erraram, mas não tomaram nenhuma atitude em relação a esse erro de mudança de postura, nada disso, e elas ficam só se lamentando por ter errado. Então o remorso começa a corroer essas pessoas. O que acontece muitas vezes, em alguns casos, que muitos até se suicidam, alguns tiram a própria vida, outros tomam outras atitudes terríveis, né, piores do que a anterior. São coisas que acontecem, né? Então o que deve ser feito? E aqui é bom ensinar o aluno isso aí, né? Se você errou, se você reconhece o teu erro, reconhece isso, não deixe que o sentimento de remorso prevaleça, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que tomar uma atitude de mudança de postura, né? De mudança nos seus atos, nas suas atitudes, né? É isso aí que é importante ser ensinado nessa parte. Bom, separei também uma parte que diz aí: mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana, isso é obra do Espírito Santo. Aí aqui eu coloquei algo interessante aqui, né? Reconhecer o erro e se convencer de que precisa de mudança é uma obra do Espírito Santo. A mudança de atitude e de comportamento é mais difícil, porque aí requer um trabalho do Espírito Santo e da própria pessoa, né? Em querer mudança, né? O Espírito Santo não vai fazer nada se a pessoa mesmo não quiser, né? Então isso acontece. Então a obra do Espírito Santo, ele vai convencer a pessoa do erro, convencer que a pessoa precisa da mudança. Agora, ir para uma atitude de mudança, aí sim é uma obra do Espírito Santo em conjunto com a pessoa, né? O Espírito Santo não vai fazer nada do que for da parte da pessoa. Qual é a parte da pessoa? Querer mudança, né? Se levantar, tomar uma atitude de realmente mudar a sua situação, tá bom? Isso aí é importante a gente saber disso, né? Bom, separei também a parte aqui, sobre esse assunto em Mateus 11:12, coloquei o versículo aí que fala, né, que o reino do céu é tomado à força, né? É só os que se esforçam que se apoderam do reino dos céus. Ou seja, é necessário uma atitude humana, né? Tem que ter um esforço humano também. Bom, no 2 tem como subtítulo aí, né? O subtópico 2, o título é A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal, né? Aqui tem uma parte que diz aí: a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais. É uma linguagem metafórica, né? Eu escrevo sobre isso, que é uma linguagem metafórica para dizer que ao receber o sinal prodigioso, o apóstolo ele deixou de pensar somente com a razão, de raciocinar só com a razão. Ele passa a abrir os seus olhos da fé, né? Ele passa a acreditar que Jesus é o Messias que havia sido enviado. Ele passa a ver a ação de Deus naquele negócio. Então, se antes ele pensava só com a razão da lei, aí quando ele vê, né, o esplendor da glória ali, a luz, ele muda a visão, né? Ele para de ver com a razão, né, o raciocínio da lei, e ele passa a ver com os olhos da fé, os olhos, né, ali da fé em Deus. Ele passa a mudar, ele muda a sua visão, né? Isso aqui é uma linguagem metafórica interessante. Continuando, então, separei essa parte aí também que diz: a experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer, né? Aqui sobre isso eu falo que ele não quis ficar acomodado, né? Ele passou a querer logo colocar a mão às obras, né? Mão à obra, né? Ele quis logo trabalhar, até mesmo
porque ele viu que ele estava no erro, ele precisava consertar tudo aquilo ali, né? Mas sabemos muito bem que ele não foi afoito, né? Ele não saiu já pregando, né? Embora quando você lê Atos dos Apóstolos, dá a impressão que ele já saiu pregando, né? Mas não foi assim. Ele não foi de forma afoita, né? Ele vai ficar um tempo ali, né? Meditando, e aí só depois, acho que uns 3 anos depois, é que ele começa ali a sua pregação, né? Continuando aí, no subtópico 3, tem como título: a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Separei aí também essa parte. Nessa parte eu separei uma parte que diz tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta, né? Então aqui, sobre isso eu escrevi que tristeza pelo pecado se refere a esse entendimento da nossa condição de escravo. Quando a pessoa reconhece que ela é escrava do pecado, né, ela passa a sentir tristeza pelo pecado que ela está vivendo, né? Isso aí é aquela ação do Espírito Santo na pessoa, né? Aí aqui, nessa parte aqui também eu escrevi que na caminhada cristã vimos muitas pessoas que até reconhecem a condição de pecador, só que mas não toma nenhuma atitude quanto a isso, tá? Aí tem vários motivos porque a pessoa reconhece a sua condição, mas não vai tomar nenhuma atitude, né? Vários motivos quanto a isso aí pode ocorrer, né? Um deles, vamos trabalhar alguns aí, né, para você passar para os alunos, né? Você que é professor, professora. Um dos motivos, a pessoa tá tão escravizada pelo pecado que ela não consegue se libertar, né? Outro motivo, não tem às vezes uma ajuda de alguém, né? Para estar junto ali, não há um discipulado, né? Isso acontece muito, né? Vários motivos ali. O outro motivo, a pessoa não tem, ela reconhece, mas não tem aquela certeza, né? É preciso de um trabalho mais profundo, né? Então, muitas coisas vai fazer com que algumas pessoas reconheçam que estão errados, mas não tomem nenhuma atitude quanto ao seu erro, né? Isso tem acontecido muito, né? Por isso é necessário que os irmãos, alunos aí da escola dominical, professores ensinem, né, os nossos alunos a trabalhar a evangelização, tá? A evangelização não é só você dar uma palavra para a pessoa se converter, não. Evangelização é discipulado, é estar junto, é acompanhar a pessoa, de vez em quando ligar, de vez em quando ir lá fazer uma visita, de vez em quando dar uma palavra de apoio, né? Isso é evangelização, né? Bom, então continuando, separei também a parte que diz, aí nesse mesmo subtópico, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior, tá? Então aqui, no interior, eu separei, escrevi sobre isso. No interior opera o convencimento. Então no interior da pessoa é onde o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É no interior da pessoa. Aí a conversão de fato ocorre quando no exterior dessa pessoa ela manifesta a sua mudança. Aí houve conversão. Não existe conversão somente no interior. No interior é convencimento. A pessoa se convenceu. Não, eu estou errado, né? Eu preciso de Deus, está convencido. Quando é a conversão? Quando a pessoa, ela no seu exterior, ela manifesta as suas novas atitudes agora, né? Em relação ao pecado, em relação na sua vida cotidiana, ela vai manifestar novas ações agora, né? Aí sim houve a conversão na vida dessa pessoa. Amém? No tópico 3, né, tópico 3 tem o título, né, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. As faculdades humanas, as 3 que é transformada na conversão. Aí tem a faculdade intelectual, eu pulei essa, né, propositalmente. No 2 tem faculdade das emoções. Aí separei essa parte que diz uma mudança de sentimentos na vida interior, né? Uma mudança de sentimentos na vida interior. Aí aqui, falando da faculdade das emoções, né, eu escrevi sobre isso o seguinte:
quando Adão pecou, né, no pecado de Adão ali no Jardim do Éden, o pecado ele corrompeu os sentimentos humanos, né? Os sentimentos do ser humano passou a ser corrompido e o ser humano perdeu o controle total de seus sentimentos, né? Por isso o coração dele passou a ser enganoso, ele passa a ser levado, né, pelos seus sentimentos. Já viu aquela pessoa que fala, isso aqui eu não escrevi não, mas eu falo aqui no vídeo, né? Já viu aquela pessoa que você está perdidamente apaixonada, né? Por quê? Porque o sentimento, a paixão que ela nutre ali por alguém tomou ela de um jeito que dominou essa pessoa, né? O consumista, como é que é uma pessoa consumista? Ela não pode ver um lançamento de algo novo que ela quer comprar, né? Por quê? Porque o sentimento de consumismo dela está tomando ela. Então os sentimentos passaram a dominar as pessoas. O ser humano não consegue mais controle sobre os seus sentimentos. Somente com uma ação espiritual, ou alguns conseguem isso pela a evolução do seu intelecto, né? Da sua volição, a pessoa consegue controlar em parte, né, também, não totalmente, alguns sentimentos, mas nem todos, né? Bom, e aí, para que eu consiga dominar os meus sentimentos e passar a ter mais controle da minha vida somente com uma ação espiritual, a ação do Espírito Santo sobre mim, né? Então é isso aí que eu coloco nesse tópico aí, né, para poder ensinar os alunos. Agora, cada aluno, cada pessoa, cada cristão, ele tem a ação do Espírito Santo no seu coração e aí ele passa a controlar melhor os seus sentimentos. Isso é uma ação do Espírito Santo. Quando que isso vai mudar? Após o arrebatamento da igreja, nós vamos ser transformados e aí nós vamos ter total controle sobre os nossos sentimentos de novo, como era Adão antes da queda, né? Aí no 3 tem a faculdade da alma, faculdade da vontade, no subtópico 3, eu separei aí a parte que diz: como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente, né? Esse daqui, na nossa doutrina arminiana, é o livre-arbítrio, né? Então, o ser humano ele foi dotado de livre-arbítrio, ele tem a oportunidade de escolher, Deus permite que ele escolha, desde que ele, né, claro, ele tem a liberdade de escolher, porém, ele vai arcar com as consequências da sua escolha. Deus dá a liberdade, cada um escolhe o que quiser, mas ele vai arcar com a consequência de suas escolhas, tá? Isso aí é a doutrina arminiana. E aqui o comentarista diz que há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio, né, por ocasião do pecado, né? Isso aí aconteceu, é uma teoria, né? Aí eu escrevi sobre isso também, que há uma outra teoria, e talvez seja até a mesma teoria, mas eu, por desconhecer isso, eu coloquei somente que há uma outra teoria, de que não existe livre-arbítrio, né? Alguns acreditam que não há livre-arbítrio, porque isso ia ferir a soberania de Deus, né? Ou seja, como é que a pessoa pode escolher se quem decide as coisas é Deus, né? Essa é uma questão do livre-arbítrio, né? Até mesmo, isso é até da doutrina calvinista, né? Para o calvinismo, a pessoa, ela Deus já decidiu, né? Quem decide é Deus, ele é soberano para isso, e já está tudo decidido, e aí não há, o livre-arbítrio, ele passa a ser uma ilusão, seria a ilusão do livre-arbítrio, né? Mas na doutrina arminiana a gente não crê dessa forma. Nós acreditamos que Deus ele faculta ao ser humano a sua volição, né? A sua capacidade de escolha, e aí o ser humano escolhe. Agora, como que onde entra Deus nisso? Deus, cada ser humano escolhe, só que Deus, sendo onisciente, né, ele já sabe qual vai ser a escolha de cada um, e aí ele já conhece o futuro mediante isso aí, né? Mas cada um escolheu, né, teve a sua escolha. Por que a gente acredita assim, né?
Porque a Bíblia fala que haverá um juízo, né? Um juízo final. Então, como é que pode alguém depois ser julgado por Deus se a pessoa mesmo não escolheu, se foi Deus quem decidiu? Será que quem acreditar dessa forma vai chegar lá diante do trono e vai ter esse argumento: mas Senhor, foi o Senhor que decidiu a minha vida. Como é que agora o Senhor está me julgando por eu ter pecado? Né? Então vai ser uma questão que alguns vão acabar levantando. Mas pelo que eu creio, pelo que, né, a doutrina arminiana assevera, não haverá, vai haver condenação, porque por essa doutrina, né, por esse entendimento, cada um fez a sua escolha, e aí cada um vai ser julgado conforme as suas ações, né? Bom, então continuando aí, né, o debate do arminianismo e o calvinismo é muito extenso, né, não vamos entrar nele, tá? E aí eu faço a conclusão, né, a conclusão mediante aí aquela revisão, né, fazer a revisão, abordando os pontos mais importantes, né, convidar os alunos para a próxima aula, isso aqui é muito importante, né, e orar com a classe, tá bom? E também corrigir o questionário. Isso aí é uma prática que eu coloco aí para cada aula a gente fazer esse fechamento, né? Amém? Então fica aí essa lição, né? Convido você mais uma vez a adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? Eu tenho até ele aqui. Essa é a capa, aparece invertido aí por causa da câmera frontal que eu coloquei ali, né? Mas esse é o nosso livro que está à venda nas livrarias de todo o país aí, graças a Deus por isso, e convido você a adquirir esse material. Deus abençoe a sua vida, até a próxima aula e uma boa escola dominical para todos nesse domingo.